Oi, gente, Simone Santos aqui e estou aqui mais uma vez para compartilhar algumas experiências pessoais com você dentro desse grande tema que é o estudo da criação da realidade. E como eu já falei aqui, né, eu gosto de compartilhar as minhas próprias histórias, porque é baseando nessas histórias pessoais que eu comparo com histórias de outras pessoas, com depoimentos de livros, e a gente vai tentando achar ali um paralelo, achar um caminho comum com todas essas histórias, para achar um processo, um método eficiente e prático de criação da realidade. E na minha história, né, desde pequena, nunca me faltaram oportunidades, eventos para que eu possa estudar esse tema que é a criação da realidade, né? Escolher a vida que a gente quer viver, porque eu realmente tive muita conquista, tudo que eu queria, as coisas que eu queria, algumas coisas vinham muito fáceis para mim lá na infância já. E depois de adulta também, né, algumas coisas importantes na minha vida, que eu julgava importantes, né, eu conquistei. E eu queria entender qual o processo que fez isso, né? Porque lá atrás, antes de entrar nessa seara de criação da realidade, de manifestação, de atração, eu achava que eu era uma pessoa sortuda, né? Na verdade, as pessoas me achavam sortuda ou uma pessoa inteligente, que eu conseguia passar em um monte de coisa. E eu não me via assim, né? Eu era uma pessoa normal, uma pessoa cheia de questões a resolver, que tinha dias bons e dias ruins, não tinha nada de diferente, né, entre eu e outras pessoas. Então, assim, as pessoas falavam e eu, tá bom, ok, né? E agora, depois de tudo que eu vivi, eu comecei a realmente querer entender essa questão da mente, né? De como a mente controla a nossa vida, né? De como a gente conquista. Porque aí, vendo as histórias e as conquistas de outras pessoas que chegaram a patamares elevadíssimos e que também estudam a criação da realidade, eu comecei a perceber pontos em comum nas coisas que eles fizeram e nas coisas que eu fiz lá atrás de forma intuitiva. Então, eu mergulhei no estudo da criação da realidade, de poderes da mente, justamente para fazer o que eu quero, né, para chegar a algum objetivo de forma consciente e intencional, sabendo o que eu estou fazendo, né? Então, no vídeo de hoje, gente, eu venho trazer aqui mais um caos que aconteceu comigo, né? E eu percebi algumas coisas muito importantes. Esse vídeo aqui pode ser até um pouco mais polêmico do que os outros, né? Mas eu tô colocando o que eu vivi, tá? Como que eu criei a minha realidade, tá? Então, se você quer saber o que eu tenho para dizer, já vai se inscrevendo aí no canal, porque isso não vai acabar aqui, tá? A gente vai trazer muito mais histórias, conclusões que eu cheguei, insights a respeito do que funciona e o que não funciona na criação da realidade, né? Porque a gente vê tanta coisa, tantos gurus falando tanta coisa, né? Tantas técnicas, tanta coisa. E será que realmente é necessário tudo isso? Vamos ver isso no vídeo de hoje, então fica até o final. Bom, gente, hoje eu quero trazer para você, na verdade eu quero continuar um assunto, né, que a gente já começou alguns vídeos atrás, que para mim é a chave da virada, para mim é aquele toque especial na manifestação, na criação da realidade, que é a decisão, né? Quando a gente realmente decide o que quer, as coisas parecem que funcionam, vem pra gente como mágica, né? Tudo se reorganiza e as coisas começam a acontecer de forma natural pra gente, né? As oportunidades pra gente atingir aquele objetivo que a gente decidiu, eles vêm pra nossa vida, né? Vêm de forma, assim, inesperadas, né? Mas a gente já sabe que não é inesperadas, né? A gente sabe que é porque a gente entrou naquela energia ali, né? Tomou aquela decisão, então é uma questão vibratória mesmo, né? Então eu quero trazer hoje alguns pontos sobre a decisão, porque realmente não é simplesmente decidir o que você quer, agora eu quero realmente viver uma vida abundante, eu quero. Não é isso, gente, não se trata de querer, não se trata de, eu gostaria de viver, não. Quando você toma uma decisão, você tem que observar se essa decisão obedece a alguns princípios que eu vou colocar aqui dentro daquilo que eu vivi, das decisões que eu tomei e das conquistas que vieram após essas decisões, né? Porque às vezes a gente toma uma decisão, né? Vamos pensar que todo final de ano a gente toma decisões para o ano seguinte.
Não é verdade? A gente não faz umas resoluções de início de ano. Ah, eu quero emagrecer, eu vou entrar na academia, eu vou fazer não sei o quê, eu vou começar inglês, eu vou fazer a faculdade. E muitas dessas decisões, elas acabam se perdendo aí ao longo do ano, né? A gente sabe que funciona assim. Então isso não foi uma decisão verdadeira, né? Porque quando você decide, eu não vou ficar mais nessa vida, eu não quero mais essa vida. As coisas começam a mudar a partir dali, tá? Então quais são os pontos principais que eu anotei dentre as conquistas que eu tive baseada na decisão de realizar, de viver aquela experiência? Bem, a primeira coisa que eu anotei aqui é que quando você realmente decide fazer acontecer alguma coisa, você não pode ter apego à situação anterior, né? Vou dar um exemplo aqui. O meu exemplo, claro, né? Quando eu queria sair daquela empresa, que eu trabalhava e não tinha nenhum tipo de melhoria, não tinha nenhum tipo de evolução, né? Eu queria sair daquela empresa, era consciente isso, né? Eu falava, não, eu quero sair, eu quero ir para um lugar melhor. Porém, eu nunca tomei a decisão, até o último ano que eu fiquei lá. Sabe por quê? Porque tinha coisas que me prendiam àquele lugar. Tinha coisas que me mantinham ali apegadas. Eu gostava muito das pessoas, tinha algumas pessoas que eu tinha realmente um carinho muito grande ali, né, de conversas e tudo. Eu gostava da empresa no sentido de que foi minha primeira empresa, né? Eu saí do curso técnico, já ingressei ali, estagiei, já fui contratada, então eu tive muitos momentos bons, muitos sentimentos bons com relação àquela empresa. Foi meu primeiro emprego, então eu tinha um apego ali, né? E era numa multinacional, então realmente muitas coisas me apegavam ali àquele lugar, mesmo eu querendo conscientemente, né? Sabendo que eu merecia algo melhor e tal, e querendo ganhar mais, e querendo crescer e tal, eu não tinha o poder de tomar aquela decisão naquele momento, porque coisas me seguravam ali ainda. E no ano que eu tomei a decisão de realmente fazer acontecer, já não tinha nada mais. Sabe aquele período de lua de mel que passou? Passou, não tinha nada mais que me prendia. Ou seja, as coisas negativas, elas eram maiores do que as coisas positivas do que tinham ali, né? Muitas pessoas que eu gostava ali saíram dali, né? Tinha coisas que já não me agradavam mais, eu já não tinha satisfação em ir para aquele lugar, já me sentia mal. Então, já aos poucos, eu fui me desapegando daquela empresa. Sabe, eu tinha a noção naquela época de que se você entrasse num lugar, uma empresa, ainda mais uma empresa grande, uma empresa boa, você tinha que ficar ali o resto da sua vida, né? Era a cultura de antigamente, né? Você entrou numa empresa e você só é reconhecido se você ficar ali 30 anos, né? Porque tu é um bom funcionário e tal. Se sair antes disso é porque você não vale nada, né? A cultura de antigamente era assim. Hoje em dia já é um pouco diferente. Mas aquilo ali já não mexia mais comigo, né? Eu não avançava financeiramente, eu não tinha oportunidades profissionais ali mais, não tinha mais para onde crescer, não tinha crescimento no cargo que eu estava. Então, aos poucos, eu fui me desapegando daquilo ali. Aos poucos, eu fui vendo que aquilo ali não era legal para mim, né? Porque eu tinha capacidade de ter mais. E as pessoas também iam indo embora, se afastando, aconteceram muitas divergências lá dentro. Às vezes, quando eu tentava avançar, pessoas me barravam. Então, assim, eu fui realmente me sentindo fora dali. Aos poucos, eu fui percebendo que eu não pertencia mais àquele lugar, sabe? Eu queria viver outras experiências. Então, quando eu comecei a me desapegar conscientemente, né? Quando eu comecei a cortar os laços que me prendiam àquele lugar, foi o ano que tudo mudou pra mim, que eu já contei nos vídeos anteriores, né? Que eu passei no concurso, que eu passei no mestrado, tudo na mesma época. Foi aquele ano que eu me desapeguei realmente, não tinha nada que me prendia àquele lugar. Então você tem que ver aí na sua vida se aonde você quer chegar, seja com relação profissional, seja com relação a relacionamentos, né? Às vezes você tá apegado àquela pessoa, sabe que ela não é boa pra você, mas você ali ainda tem, mas ele é bom, o resto é tudo ruim, mas isso é bom. E você não sabe que pode viver coisas melhores, né? Enfim, se você tem algum apego ainda à tua situação anterior ou tua situação atual, começa a fazer esse trabalho mental de olhar as coisas negativas daquele lugar, começa a se valorizar um pouco mais, né? Começa a sentir que você
quer viver novas experiências melhores, né? Porque tem de tudo nesse planeta. É só a gente realmente decidir. E quando você realmente se desapega, já é um passo na direção da decisão verdadeira. E aí um outro ponto que está alinhado com esse primeiro ponto, que é o ponto do desapego, é você se sentir merecedora. Né? Então, quando ali eu já não queria mais aquele lugar, né? Não tinha nada que me prendia ali, aquela empresa que tanto eu tinha tanto a agradecer, né, por tudo que eu vivia ali dentro, eu sabia que eu merecia algo melhor, né? Eu sabia que eu tinha capacidade, eu sempre fui autodidata, eu sempre fui independente. O que eu não sabia, eu buscava entender sozinha, sabe? Eu buscava com pessoas, eu buscava lendo livros, eu me virava, eu tinha ciência da minha capacidade de crescimento, da minha iniciativa. Eu sabia que eu merecia ganhar mais, porque, né, eu poderia fazer mais em algum outro lugar que me valorizasse mais, e eu merecia também ganhar mais, eu merecia crescer. Estudei minha vida toda para isso. Então, assim, eu comecei a me sentir merecedora de algo maior, de algo melhor, merecedora de estar num lugar onde eu tenha mais liberdade, sabe? Porque a questão financeira, né, que eu vivia ali, sempre no vermelho, me prendia. Eu não conseguia ter um carro, eu não conseguia ter uma casa, eu não conseguia nada, fazer nada. Então eu queria mais, gente. Poxa, pelo amor de Deus, eu entrei numa multinacional, estudei, sempre fui uma das melhores alunas, CDF, e para viver nessa pindaíba, eu não consegui ter nada na vida, morar numa kitnet. Então, assim, eu realmente falei, não, eu mereço muito mais, que é isso? Não. Então eu comecei a ter uma autoconfiança, eu comecei a ter uma autoimagem diferente. Sabe aquela história que a gente tem que conversar com a nossa mente? Né? A gente viu lá naquela série de vídeos que eu fiz sobre o mecanismo automático de sucesso, que a gente tem que convencer a nossa mente daquilo que a gente quer, que ela é igual uma criança que precisa ser ensinada. Então eu conversava comigo mesmo, né? Eu falava, não, eu mereço melhor, coisa melhor, eu tenho capacidade, eu vou lá, eu faço, sabe? Eu não sou preguiçosa, eu não sou procrastinadora, eu quero viver algo melhor. Então, o segundo ponto é esse. É você realmente sentir que merece uma vida melhor, seja em qualquer área da sua vida. Você quer um peso, né? Você olha para o seu espelho e olha, nossa, eu não me reconheço nesse corpo, não sou eu. Que isso, não? Eu quero algo melhor, eu mereço ter um corpo bom, eu mereço usar roupas que eu desejo, sabe? Não quero ter isso, eu mereço algo melhor, eu sei que eu tenho capacidade para isso. Então, quando você vê isso, né? Você não tem apego àquele corpo, né? Aquele corpo que você tá bem acima do peso, você não tem apego àquilo, porque muitas pessoas às vezes têm apego, tá, gente? Às vezes tem um ganho secundário aí quando você tá apegado a uma doença, por exemplo, a um corpo mais cheinho, né? Você tem, sei lá, uma doença muito comum, porque acontece muito quando a pessoa tá com algum tipo de problema de saúde. As outras pessoas à volta ficam cuidando daquela pessoa, né? Dão mais atenção, dão mais carinho, são mais pacientes. Então, muitas das vezes, a doença em si, ela se mantém por conta de um ganho secundário que a mente daquela pessoa está entendendo que ela está tendo, né? Então, quando você percebe esse tipo de coisa, você consegue se desapegar, né? Até mesmo da doença. E aí você se sente merecedor. Não, eu mereço sim ser reconhecida, eu mereço sim um relacionamento onde alguém me valorize, eu mereço sim ser saudável e as pessoas me admirarem pelo que eu conquistei com a minha saúde, não pela minha doença, tá? Então você tem que cortar os laços e se sentir merecedor de algo melhor. O terceiro ponto que eu julgo muito crucial, né, na tomada de decisão de uma nova vida, é você agir, é você ter uma ação na direção de onde você quer estar, a experiência de vida que você quer ter. Uma ação, seja lá qual for, né? Se eu quero sair de uma empresa, da empresa que eu estava, o que eu estava fazendo? Eu já fazia isso, né? Há 10 anos que eu prestava concurso, porque me disseram que o concurso era o melhor dos mundos, né? Então eu fui buscar o concurso. Então eu fazia concurso, eu estava agindo na direção que eu queria, não com a mentalidade certa. Porque quando eu ajustei a minha mentalidade, o concurso veio, mesmo que eu não tinha passado, a princípio a coisa se reverteu e eu fui chamada. Então, assim, quando você ajusta a mentalidade, né, tudo aquilo ali que demorou, no meu caso demorou 10 anos,
vem pra você. Porque não adianta você agir, fazer, se você não acreditar que aquilo ali pode vir pra sua vida, sabe? Se você achar difícil, se você bloquear com a tua mente tudo aquilo ali. Então você vai tentar, vai dar o sangue, vai fazer acontecer e não vai ter resultados, tá? Mas quando você ajusta a sua mentalidade, quando você não tem apego, quando você se sente merecedor, isso tudo você tá mandando mensagens pra sua cabeça, pra sua mente, pro seu servo-mecanismo, de que aquela vida ali é pra você sim, tá? Aquela vida que você tá almejando é pra você. E aí quando você age na direção de onde você quer estar, seja colocando um currículo na empresa, seja fazendo um concurso ou vários concursos, seja se cuidando melhor, seja comendo, trocando um doce por uma fruta, né? Você tá dando uma mensagem para sua mente. Você tá ali mandando uma mensagem para o seu cérebro-mecanismo que você quer mudar, que você tá fazendo aquilo ali com um objetivo. Primeiro você tem que ter um objetivo, né? E aí você tem que mostrar para sua mente, através dos pensamentos e atitudes, que é aquilo ali que você quer viver. Então, ação, se mover, se movimentar na direção de onde você quer chegar, não tem como tirar da sua vida. Não é ficar sentado, pensando, tendo um pensamento positivo que você vai chegar, tá? É você tendo atitude. O que mais? Ter expectativa, né? Ter planejamento, né? Expectativa no sentido assim, o que vai acontecer, né, quando eu passar no concurso? O que vai acontecer quando eu sair dessa empresa, né? O que eu espero ali? Eu espero ganhar mais, eu espero estar feliz, eu espero... você começa a ter, né, expectativa de onde você quer chegar, do que você vai sentir, como você vai se comportar quando chegar lá, né? Você começar a se preparar para quando receber aquela dádiva. Porque eu lembro que quando eu queria vender o meu apartamento, eu já contei essa história aqui. Eu não tinha nenhum comprador, né? Mas eu já me preparava. Eu comecei a juntar caixa de papelão, eu comecei a guardar as coisas que eu não usava muito, né, em caixa já para ir adiantando. Então eu já tinha aquela expectativa que aquilo ali ia acontecer. Eu só não sabia como nem quando, mas eu criei aquela expectativa. Da mesma maneira, quando eu quis sair daquela empresa, eu comecei a levar as minhas coisas embora, eu comecei a esvaziar as minhas gavetas, né, deixando lá apenas as coisas que eu usava durante o dia a dia, escova de dente, pasta, essas coisas, chaves. Mas todo o resto que estava lá acumulado há 10 anos, eu comecei a levar tudo embora devagar, né? Então eu fui criando ali a expectativa, eu fui mostrando ainda mais para minha mente que eu estava pronta para viver aquela experiência. Aqui eu quero falar uma coisa muito séria para vocês, tá? Uma coisa polêmica, que eu percebi ao longo de todas essas cocriações, dessas materializações que eu fiz, né? Dessas conquistas que eu tive ao longo da vida. E em nenhuma delas, e na maioria delas, eu não agradecia, eu não praticava gratidão, eu não fazia visualizações, tá? Eu era uma pessoa, às vezes positiva, às vezes negativa, tá? E isso vai de encontro ao que muitas pessoas que estudam criação da realidade falam, né? Que a gente tem que ter gratidão, a gente tem que visualizar, a gente tem que meditar. Eu não meditava até hoje, eu não consigo meditar de acordo com o meu perfil, né? Eu ainda não consegui achar a melhor forma de meditar. Mas eu não fazia isso. Eu não precisei fazer essas coisas para manifestar o que eu queria manifestar. Então, Simone, essas coisas não têm valor? Calma, não foi isso que eu falei. Essas coisas têm sim um valor, tem sim um propósito que eu vou falar no próximo vídeo. O que eu quero compartilhar, e estou compartilhando aqui com você, é que para ter algumas conquistas grandiosas, eu não visualizei, eu não meditei, eu não pratiquei a gratidão, né? Então o que eu fiz? Na grande maioria das minhas conquistas, gente, eu apenas declarava o que eu queria. Eu apenas falava, não, quando acabar a minha graduação, eu vou fazer o mestrado tal. Se tiver uma entrevista de emprego em qualquer lugar, eu dou conta, eu passo de boa. Então, tudo que eu queria, eu declarava e era aquilo ali. Eu não tinha nenhuma resistência com relação àquilo, né? Eu estava sempre no passo 3. Lembra do livro dos Abraham Hicks, Peça e Será Atendido? Que eles falam que são 3 passos para você manifestar, pedir, né? Quando a gente
tem ali os contrastes, quando a gente deseja algo melhor. O segundo, o universo responde assim, sempre sim. E o terceiro, que é o mais difícil, é a gente entrar na permissão, né? Naquela vibe de receber. Por quê? Porque às vezes a gente quer, mas a nossa mente bloqueia. A nossa mente fala, ah, não, mas é difícil. Ah, não, mas é só quem faz isso que consegue. Ah, não, mas você não tem capacidade para isso. Então a nossa mente bloqueia. A partir do momento que você deseja algo que não tem bloqueios, que não tem resistência, aquilo vem rápido para você, né? Eu quero um café. Beleza, tenho pó, tenho ali a garrafa, tenho filtro, vou lá fazer o café. Simples assim, né? Não tem nenhum bloqueio, nada na minha mente vai falar assim, ah, é muito difícil você beber um café agora, é impossível, porque tem que... Não é, né? É muito fácil beber um café. E isso serve para coisas grandes também. Eu determinei lá atrás que eu ia fazer o curso técnico em Química, mesmo não passando, depois eu passei, né? Eu não passando, fui chamada, né? Eu já contei essa história aqui. O concurso público que eu fiz, não passei, fiquei lá atrás, depois dei uma reviravolta. Eu fui chamada. O mestrado, que eu falei anos antes que eu queria fazer, nem sabia que tinha. Quando eu me formei, alguém veio me falar, e eu fiz e passei, e eles tiveram que diminuir a média, né? Então, assim, se reorganizou tudo, e eu passei. E nessas conquistas, assim, eu não realmente, gente, eu não visualizava, eu declarava o que eu queria. Eu declarava, decidia e fazia o que precisava ser feito. Eu me inscrevia no concurso, eu fazia a prova, né? E fazia o que precisava ser feito sem nenhum bloqueio. Sem nada falando pra mim que, ai, será? Ai, é difícil, ai, eu não vou conseguir, ai, não sei o quê. Não, eu simplesmente ia lá e fazia, gente. Sabe, eu não ficava meditando, eu não fazia gratidão, não. Porque eu acreditava realmente naquilo que eu ia fazer. Eu acreditava na minha capacidade de fazer aquilo acontecer. E quando eu tomava a decisão, a coisa acontecia. Mesmo que o universo tivesse que botar ali a mãozinha, o dedinho dele ali para reorganizar algumas coisas. E eu conseguia. Outro ponto é que eu não sabia em detalhes o que eu queria. Eu sabia de uma forma geral, né? Isso realmente era verdade porque eu não visualizava, né? Quando a gente visualiza, a gente começa a observar os detalhes ali da cena, do que a gente quer viver e tal. Mas eu queria um apartamento melhor. Eu tinha, na verdade, requisitos do que eu queria viver, tá? Eu queria passar no mestrado em engenharia ambiental, de preferência na UFRJ. Eu queria um apartamento ensolarado, que batesse sol, com um quarto e com garagem. Eu colocava tudo isso pontualmente. Eu não visualizava como seria o apartamento, não visualizava morando lá. Não, gente, eu não fazia nada disso. Eu lembro que quando eu me mudei para um apartamento, depois que eu passei no concurso, que eu comecei a ganhar mais, eu saí da kitnet que eu morava e eu falei assim, cara, peguei os classificados e falei assim, cara, eu quero um apartamento BBB. Bom, bonito e barato. Eu lembro que eu verbalizei isso. E quando eu falei isso, foi tão engraçado que eu comecei a rir, com classificados na mão. Sabe? Eu falei, eu quero um apartamento BBB. E ali eu comecei a olhar os apartamentos, a marcar alguns que com o valor que eu achava que eu podia pagar, né? Que era mais ou menos o mesmo valor da kitnet. Eu queria aquele valor. Eu sabia que eu queria morar num bairro específico daqui, né? Da cidade. E que pegasse sol, que tivesse garagem coberta, porque eu tinha acabado de comprar meu carro. Então era isso, mas eu não visualizei como seria e tal. Aí a coisa se desenrolou de tal maneira, gente, que eu olhei um monte de apartamento, não me apaixonei por nenhum. Aí eu já tava de saco cheio de tanto procurar, né? Eu já tava desistindo mesmo. E eu tinha que entregar a minha kitnet, né? Não ia ter que renovar o contrato. Que eu escolhi qualquer um, né? Eu tinha escolhido um, na verdade, que já tinha sido alugado. Aí, beleza. Aí eu escolhi um outro nesse mesmo prédio, que não bateu muito comigo, sabe? Mas eu escolhi, porque era no bairro que eu queria. Tinha uns requisitos ali, né? Tinha garagem, tudo. Então, naquela semana que eu decidi pegar o outro apartamento, o cara da outra imobiliária do apartamento anterior, né? Me ligou, dizendo que o rapaz que tinha dado a papelada para alugar o apartamento não queria, né? Desistiu e perguntou se eu tava afim. Eu falei, não, agora não, já tô fechando com a outra pessoa. E aí ele falou assim, mas você já assinou o contrato? Eu falei, não, então vamos ver o apartamento, eu te garanto que você vai gostar. Mas, gente, nesse dia eu tava em casa, olha só como é que é o universo, né?
Nesse dia eu tava em casa, eu tava com algum problema, alguma questão, não fui trabalhar, eu fiquei em casa nesse dia e ele me ligou nesse dia e eu pude ver o apartamento nesse dia. Quando eu cheguei lá, na hora que ele abriu o apartamento, o sol batendo ali na sala, a sala enorme, eu falei, nossa, que lugar lindo, olha o sol batendo aqui. Na mesma hora eu me apaixonei pelo aquele lugar, sabe? Porque tinha ele preenchia todos os requisitos que eu queria, né? Era ensolarado, garagem coberta, do bairro que eu queria, era de fundos, né? Porque não tinha barulho. Na verdade, esse não era nem um requisito, o universo me deu bônus aí, né? Porque eu não sabia que era morar de frente, de fundos. O outro que eu ia fechar era de frente, era muito barulhento, não pegava sol. E aí, gente, eu olhei e falei, não, eu quero morar aqui, né? Aqui mesmo. Na mesma hora eu decidi, vai ser aqui. Eu senti isso, né? Então eu desfiz o negócio lá com a outra pessoa e fui morar nesse apartamento. E ainda tinha mais, né? Eu falei que eu queria um apartamento BBB. Bom, bonito e barato. Aquele apartamento ali, ele tava dentro do que eu queria pagar. Só que, né, quando eu olhei o anúncio no jornal. Só que quando eu fui olhar o apartamento, na verdade, que eu me apaixonei, o rapaz da imobiliária falou que estava com preço menor. Porque o rapaz que ia alugar antes de mim reclamou que tinha umas manchinhas na parede, não sei o que eu realmente não vi. E aí o proprietário decidiu abaixar ainda mais o valor. Olha isso, gente. Eu não fiz nenhum trabalho, eu não tive nenhum trabalho. Para mim, o valor que estava anunciado já estava bom. E quando eu cheguei lá, era ainda mais baixo. Então, olha só, gente, como que o universo é. Como que as coisas vêm pra gente quando a gente sabe o que quer, né? E não é necessário muito empenho da nossa parte. Não é necessário visualizar e sofrer e agradecer, mesmo quando você está se sentindo grato por nada na sua vida. Não precisa nada disso, gente. Porque eu tinha momentos de altos e baixos, tá? Se acalma o seu coração. Você não está fazendo errado. Você tem que decidir o que você quer. Você tem que analisar esses pontos que eu tô falando aqui, né, com você. E verificar se você está realmente praticando isso aqui, o desapego, se você se acha merecedor, se você está agindo na direção do que você quer, se você está criando ali uma expectativa, né? A visualização entra dentro dessa expectativa. Você está se preparando para receber a sua dádiva. E uma coisa muito importante que eu fazia, né, que eu fiz naquele ano que tudo deu certo e que eu fiz a maior parte da minha vida, é ficar bem, é me sentir bem. É fazer aquilo que eu gostava, eu ouvir música, eu ouvia muita música da minha época de adolescente, então né, eu ficava ouvindo e me envolvia com aquela sensação boa. E quando a gente tá nessa sensação boa, né, a vibe boa, a frequência elevada, a energia elevada, a gente sim se imagina na vida que a gente quer viver e agradece, né? Ah, que bom, eu vou conseguir. A gente se sente, porque uma coisa, a atração é isso, uma coisa vai puxando a outra. Quando você está negativo, com a carga energética baixa, reclamando de tudo, você vai entrando na frequência e vai atraindo mais do mesmo. Então, quando você eleva a tua energia, você faz o que gosta, você corre, você come, você cozinha, você ouve música, que era o meu caso, e você consegue se sentir leve, faça isso mais vezes. Porque isso aí vai fazer você entrar na permissão, no estado de permissão, daquilo que você quer, porque quando você pensa, quando você já planeja e se vê, né, na posse daquilo, se vê no que eu falo é realmente planejar, né, criar aquela expectativa, não, quando acontecer isso eu vou fazer isso e tal, e ter planos ali sem resistência, tá? Observa a tua mente, não pode ter resistência. Então quando você faz isso tudo sem resistência e deixa pra lá e ocupa o teu dia com coisas que te elevam, que te fazem feliz, que te fazem você se sentir bem-estar, vai cuidar de você, vai fazer uma massagem, lavar o cabelo, fazer a unha, sabe? Vai fazer coisa que você gosta. Você entra no estado de permissão e todo o universo se reorganiza para você conseguir o que você deseja. Gente, esse vídeo ficou um pouco longo, mais do que eu planejei, mas eu precisava trazer essas informações para você, né? Porque eu realmente faço um estudo da minha vida, das minhas conquistas e comparo com a história de outras pessoas, né? E com várias situações que eu já vivi em outros momentos também. E realmente, quando a coisa acontece repetidamente,
eu encontro um padrão ali, né? E esse é o padrão da minha vida. É não me estressar, é ficar sempre bem, me sentir bem. Eu realmente fazia e faço essas coisas que eu compartilho aqui com você. E eu vou colocar no próximo vídeo a importância dessas outras técnicas que as pessoas falam: gratidão, visualização, meditação, enfim, afirmações, tá? Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Não é para você descartar isso não, tá? Eu só tô querendo trazer para você aqui o que eu fiz e o que deu certo para mim, tá? Mesmo que isso bata de frente com o que outros gurus falam por aí, né? Mas não que você tem que descartar essas outras coisas. Essas coisas têm valor. Vou fazer no próximo vídeo. Vou falar no próximo vídeo a importância dessas outras técnicas e ferramentas, tá? Eu só quero dizer para você que fique registrado aqui que quando você quer mudar de vida, você precisa primeiro saber o que quer e tomar a decisão. E para tomar a decisão, você precisa seguir esses pontos aqui. É não ter apego, é você se sentir merecedor, é você agir na direção do que você quer, é você criar uma expectativa, ali se planejar, se preparar para aquilo entrar na sua vida e você fazer coisas que façam você se sentir bem, tá? Você tem que observar esses pontos todos aí. Por mais que as coisas no mundo estejam dando errado, você tem que se manter no teu objetivo e declarar o teu objetivo. Qual é? Eu quero passar no concurso. Tá, ok. Você tem os requisitos do concurso? Eu quero ganhar tanto, eu quero passar naquele concurso. Ok, beleza, você já tem os requisitos. E é isso que você tem que revisitar, sabe? A visualização, a meditação serve para uma outra coisa em um outro momento, tá? Não são fundamentais para você manifestar, tá bom? E é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Então, olha, se eu fosse você, eu não perderia mais nenhum vídeo aqui do canal, porque eu vou trazer coisas polêmicas, eu vou trazer aquilo que eu fiz e funcionou na minha vida e muitas das vezes bate de frente aí com o que muitos gurus e mentores falam, tá bom? Mas eu tô trazendo a verdade. Então se inscreve aí e aperta o sininho para receber as notificações, ok? Vamos junto nesse caminho, nessa trajetória. Se você quer compartilhar também algo que ressoou com você, né? Algo que você conseguiu aí sem precisar fazer tantas técnicas, compartilha aqui com a gente, porque aí a gente vai aumentando aí os fatos, né? Mais pessoas que conseguiram realmente ter coisas sem precisar se esforçar, fazendo técnicas, visualizações e meditações e tudo isso aí, tá bom? Coloca aqui nos comentários. Então, espero você no próximo vídeo, tá bom? Um super beijo. Tchau, tchau.